Graça e paz para todos os meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, que nos acompanha através desse projeto missionário da ministração da Palavra de Deus através da internet. Quero saudar a todos com a graciosa paz do Senhor Jesus e clamar as bênçãos deles para a vida de cada um dos meus amados e queridos irmãos. Para você em todo o Brasil, eu vos deixo a paz do nosso amado Mestre Jesus. E nós vamos hoje, meu querido e amado ouvinte, ouvir o que Deus tem para nós dentro da sua palavra no livro do Gênesis, no capítulo de número 6, a partir do primeiro versículo, e nós vamos até o versículo 12. Pegue sua Bíblia, abra no livro do Gênesis. O livro do Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, o chamado livro da criação. Você vai no capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Nós vamos buscar entender aquilo que o Senhor tem para nós, através da sua santa, inerrante e maravilhosa palavra. E diz assim a leitura bíblica, cujo tema fala sobre corrupção, ou seja, degradação, vituperação do gênero humano criado por Deus. Aí você diz assim, mas missionário, por que do gênero humano? Ora, porque Deus, na sua concepção de Criador, Ele criou vários gêneros. Ele criou o gênero vegetal, com suas variedades de espécies, o gênero mineral e o gênero humano, que é diferente de todas as outras criações do nosso Deus. E a palavra do Senhor, ela no capítulo 6, ela nos fala sobre a corrupção, a degradação, a vituperação desse gênero humano criado por Deus. Já lá, os primórdios da criação. Às vezes a gente fala de corrupção e você acha que isso é uma palavra nova e que é algo que é uma criação de agora, da chamada época digital, né? A humanidade informatizada nos dias de hoje. Mas não, a corrupção ela vem desde os primórdios da criação. Desde quando Deus criou o ser humano na face da terra. Mas vamos ver o que diz a palavra de Deus. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra,
E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a face da terra. Soberano e amado Deus, Senhor de toda a criação e poder, Deus Pai e maravilhoso Senhor, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu entro agora na Tua presença, Pai, para Te adorar através desta oração, Senhor, e apresentar, meu Senhor e meu Deus, a vida do meu irmão que está acompanhando, Senhor meu Deus, esta leitura bíblica, Pai, essa leitura da Tua palavra, e está se alimentando juntamente comigo neste momento, através desta igreja online, Pai. Ó soberano de Israel, que Tu venha abençoar a vida de cada um dos Teus filhos, Pai. De todo aquele que, mesmo longe do meu conhecimento físico, Pai, mas tem dado crédito ao que é ministrado através deste ministério. Soberano Deus e amado Pai, a Tua palavra não pergunta quem é, o que fizeste ou quem sois. A única pergunta que Tu faz é quem deu crédito à nossa pregação. Louvado Senhor da glória, todos os que estão neste momento unidos a mim, nesse trabalho de evangelizar, Pai, de levar a Tua palavra ao necessitado, é porque deram crédito à ministração da Tua palavra, Senhor. Por isso eu Te peço neste momento, manifesta a Tua mão sobrenatural sobre a vida deles, Pai. Mostra a extensão do Teu poder. Mostra, Senhor meu Deus, a extensão da Tua glória, a extensão da Tua majestade, e mostra também, Senhor, o Teu grande amor pelo Teu povo. É o que eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, o Senhor nos chama a atenção para uma palavra que identifica uma ação inadequada do gênero criado por Ele para ser
a coroa da sua criação, para ser um instrumento de louvor e glória para o seu nome, que é o gênero humano. E você pode me perguntar, missionário, quem faz parte deste gênero? Querido, sou eu e você. Deus nos criou para ser motivos de louvor, adoração e glória ao seu nome. Nós somos criados com uma única função, a função de ser adorador. Quando Deus formou o homem do pó da terra, conforme está escrito no livro do Gênesis, Ele formou de uma maneira diferente de todas as outras coisas que foram criadas por Ele. A Bíblia diz que para sanar o problema da escuridão, Ele ordenou, Ele disse: haja luz, e houve luz. E com uma ordem, Ele criou as estrelas, a lua e o sol, para que houvesse luz sobre a face do abismo. A Bíblia diz que Ele ordenou que a água proliferasse de seres viventes, o qual nós conhecemos por peixes, os répteis, crocodilos, jacarés, as serpentes aquáticas. Tudo isto foram criados por uma voz de comando de Deus. A terra seca, ela foi criada por uma voz de comando. Deus olhou a face das águas e disse: apareça o elemento seco. E apareceu a terra. Mas quando foi para ser criado o gênero humano, aconteceu exatamente algo diferente. Porque Deus queria criar algo para a sua glória, para o seu louvor. E a palavra diz que Ele buscou um elemento frágil, que nós conhecemos como o nome de argila. E daquela argila, daquele barro, Ele começou a moldar e dar formato a um corpo. Esse corpo foi tomando forma e de repente apareceu a figura de um homem. E Deus contemplou a arte das suas mãos. Já não foi mais uma voz de comando, mas foi a arte das suas mãos. Ele moldou o barro. E com isso Ele deixou algo extraordinário na nossa vida. Porque todos nós temos um corpo aonde estão as digitais de Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Ele amassou o barro para formar o homem. E Ele não criou o homem com uma ordem de comando. Ele reuniu as três pessoas da Santíssima Trindade. Os três seres que formam aquele que nós chamamos de Deus. As três pessoas distintas. O Todo-Poderoso, Deus Criador de todas as coisas. O seu Espírito Santo, lindo e verdadeiro, e o seu Filho, que, como está escrito no Evangelho de João, que diz que no princípio, quer dizer, quando tudo estava sendo formado,
Jesus estava presente no Logos de Deus, na palavra de Deus. João disse, ele era o Logos, ele era a palavra. Quando você estava sendo formado, ele estava presente. No ato da criação, as três pessoas da Santíssima Trindade se encontravam presentes, criando esse ser, esse gênero diferenciado de todas as outras criações feitas por Deus. Talvez você não tenha compreendido o que você é. Você não é essa vida sem sentido que disseram que você é, não. Você foi criado para ser um adorador. No Evangelho de Marcos, quando há a narrativa do encontro entre Jesus e aquele homem possesso de demônios lá em Gadara, Marcos diz que veio o homem, e aquele homem era possesso de demônio, mas que quando aquele homem contemplou a presença daquele que o criou, mesmo estando ele acorrentado, mesmo estando ele possuído por aquelas entidades malignas que transformava ele num monstro, transformava ele num estado animalesco, Marcos diz que aquele homem, quando contemplou o olhar do seu Criador, ele caiu por terra e voltou ao princípio para o qual ele foi criado e adorou. Então o homem não foi criado para ser casa de demônios. O homem foi criado para ser adorador. O homem não foi criado para ser prostituto, ele foi criado para ser templo do Espírito Santo de Deus. O homem não foi criado para ser déspota, assassino, ladrão, não. Ele foi criado para ser um adorador, coroa da criação de Deus. Na nossa meditação de hoje, nós vamos tratar de um veneno que adentrou na vida do homem através do pecado. O pecado, ele gera vários elementos mortíferos para a vida espiritual do homem. O pecado, ele gera cegueira espiritual. O pecado, ele gera obesidade espiritual. O pecado, ele gera ganância. O pecado, ele gera lascívia. O pecado, ele gera corrupção. Por que é que há tantos homens com o coração maligno que traçam projetos para destruir vidas por causa de ganância? E a corrupção é um elemento que hoje em dia nós temos ouvido falar muito nos meios, nas mídias, televisada, no rádio, também na mídia escrita, nos jornais. Muitos têm se tocado no assunto desta palavra corrupção, que quer dizer o quê? Uma degradação, uma mistura, uma vituperação, uma inserção de impureza dentro daquilo que era puro, e o homem foi criado puro. A Bíblia diz que o protótipo do homem, ao qual nós chamamos de Adão, quando ele foi criado, que estava presente sobre ele a imagem e a semelhança de Deus que o criou, aonde havia um elemento chamado santidade. Santidade quer dizer separação.
o homem foi criado para ser separado do mal, para ser separado de tudo aquilo que é abominação perante dos olhos de Deus. Mas a Bíblia também fala de um ser astuto, uma serpente, e que essa serpente ela era diferente de todas as alimarias, ou seja, de todos os animais criados por Deus e que se encontravam naquele jardim. Ela tinha uma astúcia. Essa serpente, o qual a Bíblia fala para nós lá no livro de Gênesis, a serpente do Éden, ela era um ser espiritual, cujo nome, naquele momento, naquele estado em que ela se encontra, o nome era Satanás, que quer dizer o acusador. Mas que antes tinha um nome que dava a ele status de príncipe, o nome era Lucifer, ou Lúcifer, aquele que vivia na luz, mas que tinha perdido este direito, porque o seu coração se corrompeu e encheu-se de um elemento chamado ganância. E a ganância vem com outro subproduto chamado orgulho. E o orgulho dele fez com que ele tivesse desejos que não era lícito a um ser da natureza dele ter. Ele se encheu-se de orgulho e ganância e propôs no seu coração ser maior do que o seu Criador. E a corrupção humana, às vezes, faz com que o homem se ache numa posição maior do que aquela para a qual Deus o criou. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A corrupção não é um elemento de hoje, a corrupção começou lá no meio dos anjos criados para serem os conservos de Deus, e foi gerada no coração de um príncipe que governava o exército celestial. Ele se corrompeu, e com ele corrompeu a terça parte do céu, que foi banido para ele, lá, para a terra. E esse ser maléfico, corrompido, déspota, mentiroso, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. É por isso que eu não julgo, mas não aceito entrevista com Satanás. O que Satanás tem de interessante para dizer para mim e para você, se a Bíblia diz que ele é o pai da mentira? Como eu posso confiar em algo que sai da boca de um ser que a queda dele foi tremenda porque ele é um ser corrompido? Mas aquele ser intentou no seu maléfico coração corromper a criação que era o orgulho, a coroa de todas as criações que Deus tinha feito. E ele partiu com o seu projeto maléfico e corrompeu o homem, e o homem perdeu o direito de estar na presença de Deus. Com a corrupção, o homem perdeu as benesses que tinha no jardim do Éden. A corrupção foi tão grande que até o fruto de Adão com Eva tornou-se no primeiro homicida, tirando a vida do seu próprio irmão. A semente de Caim foi tão grande e tão maléfica que até hoje no Oriente Médio há dissensão entre nações que vem da ramificação dos filhos de Caim e que matam uns aos outros. O direito que Deus deu aos homens, eles querem tirar. O livre-arbítrio, o direito de cultuar. A bigamia, Deus não criou a bigamia. Deus criou o casamento.
a união. Deus criou Adão e Eva. Um Adão e uma Eva. Ele não criou um Adão com duas Evas. A bigamia já veio de dentro da descendência deste homem chamado Caim. A Bíblia nos mostra que com o pecado o homem adquiriu alguns costumes que ele não recebeu do pai. A questão da bigamia, um dos descendentes de Caim, ele tomou para si, como diz a própria palavra de Deus, ele tomou para si duas mulheres. E o nome desse homem era Lameque. Ele tomou para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Fugiu dos padrões criados por Deus. Deus não criou bigamia, poligamia. Esses costumes o homem foi adquirindo com a corrupção. Não era o costume ditado por aquele que o criou. E Deus estava observando essas coisas. E com o passar, Adão teve mais um filho, Sete. Sete foi um adorador. Implantou a adoração ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que a partir da geração de Sete começou-se a ser invocado o nome do Senhor, daquele Senhor que formou o homem para ser um adorador. Mas o mau costume implantado pela desobediência se proliferou de tal maneira que o gênero humano, naqueles tempos, naquele tempo de Noé, estava tão corrompido que a Bíblia diz que Deus arrependeu-se, o Senhor arrependeu-se, dando a Deus atributos humanos, de se arrepender de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Esse termo, e pesou-lhe, quer dizer que o coração de Deus se entristeceu de uma maneira tão grande. Deus ficou tão triste com o rumo que o gênero humano, a humanidade daquela época estava tomando, se prostituindo, um casamento sendo formado de uma maneira como ele não implantou. Bigamia, poligamia, também a idolatria. E Deus é um Deus ciumento. Ele não dá o seu direito para ninguém, aprenda isso. Deus, ele não dá o seu direito para ninguém. Ele é ciumento, querido. Viu, querido? Ele, quando estava ensinando a Israel lá no deserto como se devia adorar, porque crente, eu não sei porquê, crente só aprende no deserto. O cristão, o filho de Deus, ele não busca outro canto para aprender. Deus tem que levar para o deserto para ele aprender lá. E foi lá no deserto que Deus abriu a escola e começou a ensinar aquele povo e disse: olha, eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou aquele que te fez com amor. Eu sou aquele que soprou nas tuas narinas o sopro de vida. Se tu estás vivo é porque eu, na imensidão do meu poder e na grandiosidade do meu nome, te fiz ser um ser humano. Eu sou o Senhor teu Deus. E tem mais uma coisa: só a mim adorarás. Eu não aceito adoração a outro, eu não conheço outro. Quando eu comecei a aprender de Deus nas escolas bíblicas dominicais, ali na minha querida cidade do Guarujá, ao qual eu abraço os irmãos do Guarujá que estão ouvindo essa ministração, ali em Santa Rosa, numa igrejinha que estava começando a ser construída ali na Avenida Manuel da Cruz Michael. Todo domingo eu tinha a satisfação de estar ali aprendendo de Deus. E uma das coisas que um professor de escola dominical,
que depois eu virei companheiro dele, passei a ser professor também, de tão bem que ele me ensinou. O nosso querido, amado irmão Gilberto, ele disse: há duas coisas que Deus não pode ver. Eu digo: pronto, se Deus, a visão de Deus está em todo lugar, se ele é onisciente, e tem duas coisas que ele não pode ver, aí eu fiquei assim, na minha simplicidade. Eu disse: irmão Gilberto, o que é que Deus não pode ver? Porque ele vê tudo. O salmista disse: se eu me esconder nas profundezas do mar, quando eu chegar lá, tu me encontrarás. Se eu descer os abismos da terra, quando eu chegar lá, tu também me encontrarás. Se eu subir às alturas. E o irmão disse que há duas coisas que Deus não pode ver. Ele disse: meu irmão, ele não pode ver pecado. Porque quando ele vê pecado, ele fulmina. E a outra coisa que ele não pode ver é outro Deus. Ele não pode ver. Se levantar outro Deus na presença dele, ele faz cair. Eu digo: mas como assim? Ele disse: veja Dagon, o Deus dos filisteus. Colocaram a arca da aliança no templo de Dagon, junto à estátua de Dagon, mas Deus não pode ver outro Deus, mesmo sendo uma estátua sem vida. Quando eles chegaram lá, a Dagon estava sem cabeça e prostrado no chão, adorando o Deus de Israel. Porque na presença do Deus de Israel, todo joelho se curva, até o joelho de uma estátua. Você está entendendo, querido? E Deus te fez para ser um elemento de adoração a Ele. Nesse mundo nós recebemos muitos títulos, alguns nobres, outros sem nenhuma nobreza, e outros que é degradação total. Ninguém nasceu para ser chamado de cachaceiro. Deus não fez cachaceiro, Deus fez um adorador. Deus não criou ninguém para ser chamado de maconheiro, Ele fez para ser chamado de adorador. Esses títulos vêm com a corrupção, com a mistura com os costumes deste mundo maléfico. E naquela época, essas coisas entristeceram o coração de Deus de uma maneira tão grande, que o Senhor disse: assim como eu criei, eu vou destruir. Vou destruir o homem que criei de sobre a face da terra. E a ira de Deus naquele momento era tão grande que ele disse: desde o homem até o animal, até o réptil, até aves do céu, porque eu me arrependo de os haver feito. Em outras palavras, Deus está dizendo: não gostei da atitude. Mas quando Deus olha para a terra, aleluia, Ele encontra um remanescente de adoradores. Ele olha para a terra corrompida e ele vê uma família e um homem. E o nome desse homem era Noé. E Deus começou a observar as atitudes desse homem. Deus é aquele que observa a atitude. Preste atenção no que eu estou dizendo. Ele é aquele que observa atitudes. E ele começou a ver o dia a dia daquele homem. Deus, a palavra diz que ele não toscaneja e ele não dormita. Não tosquenejará e nem dormitará o guarda de Israel. E ele, contemplando aquele homem, ele viu que aquele homem era um homem lícito, que não tinha se corrompido. Sondou o coração daquele homem e encontrou a pureza de um adorador. E aquele homem achou graça aos olhos do Senhor. Numa linguagem figurativa, Deus olhou para aquele homem e disse: eu não posso, eu quero destruir toda a humanidade, todos os animais, mas eu não posso destruir esse homem, que esse homem ele é sincero. O coração dele, mesmo vivendo no meio de um mundo corrupto, o coração dele não se corrompeu. Ele não se prostrou diante dos ídolos. Ele não se prostituiu. Ele não adquiriu os costumes de Samaria. Aí você pode dizer: mas por que você trouxe essa visão para aqui?
Porque o mundo em linguagem figurativa é representado como Samaria pela Bíblia. E a igreja do Senhor, ela tem que passar por Samaria. É necessário que ela passe. Você precisa estar nesta caminhada dentro do mundo. Você tem que passar o mundo. Agora, jamais o mundo pode passar dentro da igreja do Deus vivo. Porque ela é santa e ela é pura. Mas nós temos que tomar cuidado com esse elemento chamado corrupção, porque o amor às feitas, ao dinheiro, ao estrelismo, ao posicionamento, o amor a essas coisas corrompe o coração do homem, torna o homem ganancioso, torna o homem adúltero, torna o homem homicida, porque há muitos homicidas matando vidas dentro da igreja do Senhor Jesus. Verdade, missionário? Sim, é verdade. Eu mesmo conheci várias pessoas no trabalho missionário com o coração machucado, dilacerado por esses lobos vestidos de pele de cordeiro. Mas Deus, contemplando aquele homem chamado Noé, ele encontrou sinceridade. Querido, não adianta a gente ir com falsa santidade na presença. Ele conhece o meu e conhece o teu coração. Você precisa ter um coração sincero. Deus olhou para Noé e viu que Noé, mesmo mantendo uma vida de dignidade, mas Noé tinha o costume de se prostrar e clamar ao Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que ele não sabia nem o nome, e adorava esse Deus invisível, e agradava esse Deus invisível com sua adoração. Não há algo para mover as mãos de Deus mais do que a adoração. A Bíblia diz que há um coração quebrantado, contrito, sincero perante Deus, move as mãos dele. Agora o coração demagogo, Deus nem escuta. E Deus, quando olhou para aquele homem chamado Noé, ele resolveu destruir tudo, mas criar uma maneira de salvar Noé. Aí Deus criou a primeira embarcação da história da humanidade. A engenharia naval foi toda do Senhor Jeová, e o construtor foi um homem chamado Noé. Numa terra que nunca havia chovido, Deus mandou aquele homem pregar e dizer que ia chover. O pessoal não sabia nem o que era chuva. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, e o Senhor construiu para ele uma arca. A arca de Noé, Deus fez ela sob medida para Noé. E para mim e para você, Deus criou também uma arca, também sob medida, para a minha salvação e para a tua salvação. E o nome desta arca chama-se Jesus. A arca de Noé, depois da tempestade, parou sobre o monte Ararat, a arca de Deus. Ela começou no deserto da Judéia, com um homem chamado João Batista, que pregou com seu púlpito ali no deserto. Dali ele passou o púlpito para um homem chamado Jesus, que entregou esse púlpito num lugar chamado Getsêmani para os seus seguidores, os seus discípulos. E esse homem, essa arca, foi plantada num monte chamado Gólgota, para que de longe você possa ver. Todos que passavam em Jerusalém daquela época via as cruzes sobre o monte Gólgota, via o símbolo da maldição na vida daqueles homens.
Porém tinha uma cruz que estava ali com dignidade, que estava ali não porque cometeu crime, mas porque veio para ser a aversão ao crime. Aquela cruz, ela estava ali representando que toda maldição sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida da tua casa, toda maldição, a corrupção lançada pelo inimigo de nossas almas no seio de nossa família, toda perseguição, toda dor estava depositada naquela cruz, ali naquele homem, naquela arca de salvação chamada Jesus. A graça de Deus revelada ao homem, o favor imerecido de Deus. Abriu-se uma passagem que há muito tempo havia se fechado, porque com o pecado a porta do paraíso foi fechada para o homem. Deus colocou os querubins em volta daquele lugar para que o homem não pudesse mais chegar àquele lugar. Mas através da arca chamada Cristo, naquele dia ali no Calvário, uma porta se abriu. E essa porta apontou para um caminho espiritual. Aí você pode me perguntar e dizer, para onde? Mas para o paraíso? O paraíso não foi fechado ao homem? Sim, mas somente até a graça de Deus ser revelada ao homem. Porque a partir do momento em que a graça de Deus foi revelada, todo aquele que creu, como aquele ladrão que estava crucificado ao lado da cruz, reconheceu o seu pecado, reconheceu o seu erro e clamou a misericórdia do Senhor. Ele disse: crê que hoje a porta está aberta e esse caminho vai te conduzir ao paraíso, e hoje mesmo tu estarás comigo no lugar onde o homem foi proibido de entrar desde a fundação do mundo. Mas hoje eu estou abrindo as portas e estou te levando para lá. A arca, Cristo, o caminho. A palavra diz: a todo aquele que crê será salvo. Então, se você quer caminhar em direção ao paraíso de Deus, preste atenção, eu estou aqui como um ambulante, vendendo um terreno celestial. Eu estou dizendo para você que é de graça. A única coisa que você precisa fazer é crer, acreditar, modificar os seus costumes, abrir o seu baú e começar a tirar as quinquilharia que tem lá dentro. Essa vida de prostituição, lance isso fora, isso não presta. Essa vida de atrocidades, de roubos, de mentira, isso não presta para ti. Lança fora essas coisas. Limpa, deixa que o Senhor atue dentro do teu coração, tirando todo morador indigno. Recebe a graça de Deus na tua vida e caminha em passos seguros e firmes, louvando e adorando ao Deus de Israel em direção a Canaã celestial. E que tenha todos um bom dia e que a paz de Deus esteja presente na vida de todos. Amém.